Bom dia, pessoal. Meu nome é Antônio Fará. Hoje eu estou com o CFO e diretor de Relações com Investidores da Movida, o senhor Edmar Lopes. Movida é uma empresa que atua no setor de aluguel de carros. Em 2019, ela teve 4 bilhões de receita bruta e no segundo trimestre de 2020, ela tinha em torno de 105 mil carros. Tudo bem, Edmar? Quais são suas primeiras considerações para quem está assistindo a gente? Aproveita e fala um pouco do seu histórico. Oi, Antônio, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Meu histórico na verdade, talvez um pouco longo, mas ele é simples, né? Eu sou carioca, nascido em Belo Horizonte, né? Porque eu me criei no Rio. Tenho 56 anos. Estou atuando em empresas de capital aberto há 15. Sou engenheiro de formação e sempre trabalhei na área financeira, tá? Entendi. Então, portanto, há mais de 35 anos nessa altura. Entendi. Você também foi presidente, né, do conselho do Do Instituto IBRE, Brasileiro isso. de... Isso. Isso. Com essa vinda para São Paulo, há 15 anos atrás, e trabalhar em empresa aberta, eu achei que podia ajudar um pouquinho, né? Dando tempo para ajudar o Instituto de Relações com Investidores, o IBRE, Instituto Brasileiro, porque a função, né, o trabalho para relações com investidores vai existir se tiver a empresa aberta, né? Então é importante que o mercado se desenvolva, como a gente está vendo agora, uma série de IPOs, né? Eu Isso. brinco, né, do tempo que eu trabalho, que é importante a gente aqui no Brasil romper a barreira das 350 empresas listadas, né? A Ah, gente não sim. consegue sair desse número, não importa o que aconteça, quanto a gente se desenvolva. E o mercado se desenvolvendo vai abrir oportunidades para todo mundo, é bom, né? De maneira geral. Tá? Com certeza. Vamos começar falando um pouco do histórico da empresa. Vou compartilhar a tela aqui da apresentação institucional. Vamos para o histórico aqui. Comenta um pouco como foi o histórico de vocês lá da JSL, abertura de capital. A JSL, ela né, agora a Simpar, né, o grupo, é o maior grupo de logística do Brasil, tá? Tem mais de 60 anos e tem vários negócios, né? Um deles é a Movida. Como é que a Movida entrou, né? Já havia aqui no grupo o aluguel de carros, no caso o GTF, não existia a parte de varejo. Mas havia o claro entendimento de que era um mercado subpenetrado e que era um mercado focado muito no corporativo e não no varejão, no chamado B2C. Entendi. Aí, em 2013, a JSL identificou um grande potencial na Movida como plataforma e no mercado, como eu já falei, e aí iniciou uma trajetória de muito crescimento, né, até o IPO, de maneira a ganhar escala e se tornar competitivo. Esse aqui é um business de escala, então, à medida em que a gente coloca uma frota maior, a gente consegue ser mais competitivo, e aí explica um pouco esse gráfico que a gente está vendo aqui. A gente sai de 2.500 carros, né, 2.400 na realidade, ao final de 2013, para 110 no final de 2019, 105 agora no segundo TRI, né, pós-pandemia, mas antes da pandemia a gente chegou a atingir 120 mil carros. Então, esse é um negócio, enfim, que é bem interessante e que mostra muito o que está acontecendo nessa indústria aqui no Brasil, né? Ela está crescendo muito e as pessoas estão começando a conhecer o que é o aluguel de carros de fato. Legal. Vamos falar um pouco mais das características do setor. Pegar na página 26. É um setor concentrado em 3 grandes empresas, né? Aqui, a Unidas, Isso. Localize vocês, e tem o resto do mercado que são empresas menores, né? Queria que você comentasse um pouco da dinâmica da concorrência, aprofundasse mais na questão da subpenetração do setor, né, no Brasil em comparação a outros países. Tá bom. Então, o nosso negócio de aluguel, ele se divide em dois pilares. O primeiro deles é o chamado RAC, que é o Rent a Car, que é a face que a gente enxerga, né? São as lojas na rua, as lojas de aeroporto, e ali a gente coloca os aluguéis de até um ano. Tá? O prazo, obviamente, médio é muito menor, mas é ali que está todo mundo. Tá? Que a gente, eu, você, nós, quando a gente chega no aeroporto, a gente pega um carro do RAC. A concentração aumentou, né, em função do crescimento
de todo mundo, né? E aí a gente tem hoje 80%, né, esse é o dado 19, na mão dos principais, dos 3 grandes players, que somos nós, a Localiza e a Unidas. Nos Estados Unidos, no RAC, esse número é mais de 95%, tá? Porque lá nos Estados Unidos cada empresa tem uma família de marcas e com diferentes posicionamentos de serviço e de preço, tá? E na nossa visão isso continuaria a consolidar, isso continua a consolidar ainda por alguns anos, tá? Os players que naquela época, no final de 19, somavam uns 20%, são players pequenos, a gente está falando de milhares de empresas pequenas de aluguel e que tipicamente estão fora dos grandes centros, né? Então, a gente entra lá, Porto Seguro, Bonito, Pipa, onde essas empresas pequenas estão. Porque quando você pensa em São Paulo, pensa no Rio de Janeiro, pensa em Brasília, você já vê que tem pouco nome que não seja dessas grandes empresas, né? Tem pouca presença. Por quê? Porque são mercados grandes. Na parte de GTF, né, gestão e terceirização de frota, a consolidação ela está acontecendo, né? Se vocês olharem lá, a gente hoje está indo já para uns 30%, 40%, enquanto no passado esse número era 20%, 25%. Tá? Por que demora mais tempo? Porque aqui você tem alguns players médios, o que não havia no RAC, tá? E você tem também a questão de que você tem 2 players, no caso o Arval e a LD, que tem o apoio de bancos franceses, no caso o Société Générale e o BNP Paribas, que dão um caráter muito mais de uma operação financeira ao negócio, né, alocação de capital, do que propriamente uma indústria de aluguel, tá? Pensando em mão de obra e serviço. Tá? A nossa avaliação é que esse mercado continuará a consolidar, entretanto, a velocidade é mais lenta. É mais lenta por quê? Porque o ciclo é mais lento, porque cada contrato tem 3 anos, em média, 30 meses. Então, é assim que a coisa vai, tá? Entendi, tá. Vamos, então, aprofundar agora nos segmentos operacionais que vocês têm, o Rent a Car, né? Deixa eu ver a página aqui, é na 14. Isso, o Rent a Car, o gestão de frotas e o seminovos, né? Vamos começar pelo Rent a Car. Comenta um pouco mais aprofundado assim, a característica de cada um, como cada se comportou na pandemia. Isso. Então, para a gente, o Rent-A-Car está aí, né? Ele é a nossa grande alavanca de crescimento, né? Porque a nossa vocação é atuar junto à pessoa física, trazendo inovação, trazendo novos serviços, novas plataformas. A gente foi a primeira empresa a oferecer 100% da frota com ar-condicionado. Nós fomos a primeira empresa a ter o aplicativo nas 3 plataformas. Então, a gente, de fato, vamos lá, a gente desenvolveu alguns nichos de mercado que ainda estavam intocados. Tá? Como isso aqui é o varejo, isso aqui depende de mobilidade e circulação das pessoas, na pandemia foi o que mais sofreu. Né? Foi o que mais sofreu. Daqui os números, né? A gente perdeu 34% da nossa receita. Né? Você vê que o número de diárias só caiu 7,5%, portanto, a gente precisou fazer sacrifício de preço, né, para poder manter a frota alugada. Né? Mas isso é o segundo TRI. A partir do momento que tem acontecido uma recuperação, né, isso não é diferente aqui para a gente, todos esses números para o terceiro TRI já apontam numa direção contrária. Tá? A gente vê uma recuperação bastante interessante. Mas continuando aqui nessa página, você vê que a nossa receita mensal por veículo, que é um indicador importante, que andava na faixa de R$ 1.800, R$ 1.900, caiu para menos de R$ 1.400, né? Fruto, de novo, da questão do preço e da ociosidade que acabou aparecendo, porque a gente alugou menos carro. Entendi, tá. A gente precisou atacar custo e aí tomamos medidas e isso ajudaram a gente a sofrer menos em termos de margem, apesar de termos sofrido. Tá. Agora, falando no caso, esse aqui seria o B2B de vocês, né? Gestão de frotas. Isso, exatamente. Isso aqui é um mercado corporativo, né? Só corporativo. Ele é um mercado de ciclo mais longo, como eu já comentei, e aí você vê que a gente vinha no crescimento, a gente perde velocidade no crescimento. Então,
Aqui a gente está comparando contra o segundo TRI do ano passado, onde a gente ainda crescia, né? 20% nas diárias e 15% na receita, mas quando você compara trimestre contra trimestre, no caso, primeiro TRI, na realidade a gente já andou de lado, né? Então, nem cresceu, nem diminuiu. Você acha bom ou ruim? Eu acho bom, porque na realidade na pandemia também havia o risco da gente perder cliente, né? Do cliente chegar e, olha, eu não quero mais esse serviço, vamos entrar em algum tipo de acordo aqui. Então, com uma boa análise de crédito, com um bom relacionamento com os clientes, na realidade, isso aqui a gente conseguiu manter e agora a gente vê uma oportunidade de crescimento. Vai ser mais lento do que vinha, né, porque as empresas estão mais cautelosas, mas, de fato, a gente consegue antever uma retomada desse crescimento ao longo dos próximos trimestres e em 2021 a gente voltaria para patamares, eu diria, já conhecidos de crescimento e desenvolvimento. Entendi. No Rente a Car, o driver, eu acredito que é a mudança de hábitos da população, né? E aqui no gestão, terceirização de frotas, as empresas vendo que é mais eficiente para elas alugar a frota do que despender capital para criar a própria frota, né? Porque não é a atividade core delas. Então, com certeza. E tanto num quanto no outro, esses fundamentos se somam à questão de que o mercado brasileiro ainda é muito subpenetrado. Então, quando você compara a quantidade de diárias, a quantidade de carros de aluguel no Brasil versus economias mais maduras, você vê que tem um espaço grande para crescer. Por exemplo, gestão de frota, que a gente está com um slide aqui na nossa frente, no Brasil não é nem 15% da frota corporativa. Em mercados maduros, esse percentual é 40%, 50%. Então, ainda que a gente não chegue ao mercado maduro, só o fato de que a gente tem esse espaço todo para crescer já mostra que o potencial é muito grande aqui no Brasil. legal. E falar da última point de vocês, né, os seminovos. Comenta um pouco sobre a importância desse segmento, né, que vocês utilizam esse dinheiro também para renovar a frota, né, o dinheiro que vocês ganham no seminovo. Antônio, você falou certo. O resultado vem do aluguel. O capital de giro é comandado pelo seminovo, né? E por que o seminovo é importante? Porque é como nós mantemos a frota sempre nova e como nós conseguimos ser eficientes e competitivos, porque temos uma frota sempre com baixo custo de manutenção. Esse que é o ponto. Então, é fundamental que a gente consiga vender os carros no tempo certo, né? Por quê? Porque eu consigo, de novo, manter a frota jovem e eu consigo fazer o capital recircular dentro da empresa. Então, a gente aqui está vendo que tem acontecido uma evolução aqui do nosso lado, o número de carros crescendo, o faturamento crescendo. Durante a pandemia, a gente adotou uma série de estratégias para continuar vendendo, e isso funcionou. Era importantíssimo do ponto de vista, de novo, do capital de giro. Sofremos em preço, né? Mas agora, de novo, com esse cenário de recuperação, né, a gente está conseguindo avançar em relação a preço de venda e nível de desconto em seminovos, sinalizando um segundo semestre bastante positivo. Tá? E quando a gente olha lá para frente, né, e esse, de novo, é outro ponto importante, a gente entende que a transformação que o mercado de RAC passou e que o GTF já começou a sentir, ainda nem chegou, nem começou nos seminovos. É toda a questão de plataformas digitais, como é que você compra o carro, nível de serviço, né? Comprar carro usado no Brasil ainda é um desafio. A gente acredita que existe um grande potencial de mudar isso ao longo do tempo e fazer com que seja uma experiência diferente e que tenha níveis de serviço diferentes. Só para dar um exemplo, durante a pandemia, a gente já dava a garantia legal, né, que são os 90 dias, e a gente passou a estender a garantia para 1 ano para os nossos carros. Então, isso a gente acredita que é um diferencial competitivo muito importante. E tudo se justifica porque se transforma em preço, se transforma em reconhecimento da marca e se transforma, em última análise, em resultado. Tá?